Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo de HTML e CSS. Hoje a gente vai continuar o estude comigo. Se eu não me engano, essa é a parte 24. Então, bora para mais um vídeo. Lembrando que eu vou fazer uns projetos mais para frente. Fechou? Então, bora. Tô com aqui já tudo aberto. Aqui de 11, ou vou atualizar aqui para ele ficar a borda de 10. Eu posso mudar aqui, ó, alguns valores, como por exemplo, dashed, ó, tá vendo? Dashed. O que é dashed? É pontilhado, tá vendo? É porque ele ficou feio, porque ele tá grossão, né? Eu fiz grossão aqui de 10 pixels de propósito, você pode dar uma diminuída nisso aqui. Também existe a opção de dotted, olha lá, ó, que é pontilhadinho. E as mais usadas são essas, né? E o solid. Também existe o double, que é uma linha dupla, tá vendo? Existe também, deixa eu mostrar aqui, ó, o groove. O groove, ele é uma margem meio 3D, tá vendo? Vou dar um zoom aqui para você conseguir perceber. Ele é uma margem, ó, tá vendo? É por fora de uma cor, aí já muda aqui. Ele é meio tridimensional, certo? Faz uns testes aí na sua casa, tá? Mas na verdade, na prática, ó, se eu atualizar, ele volta para a borda de linha sólida, como é o meu original. Posso mudar aqui a cor, enfim. E essa daqui é sempre a configuração padrão do meu User Agent. Então, beleza. Já criei aqui, já te mostrei o que é uma caixa do tipo Box Level e aqui uma caixa do tipo Inline Level. Você Verdade. já na prática aqui consegue perceber. Do site. Só mais uma medida aqui, ó, que é a medida, deixa eu voltar no Visual Studio Code, que eu vou colocar aqui, ó, no H1, uma medida de padding. A medida de padding, ela geralmente é dividida em 4 partes. Eu boto um padding em cima, que é o padding top, que eu vou botar 10 pixels. Eu vou ter um padding na direita, que é o right, que eu vou botar 10 pixels também. Vou botar tudo 10 pixels. Um padding embaixo, que é o padding bottom, que também é 10 pixels. Que é não, né? O que estou colocando. Um padding à direita, perdão, à esquerda, que é o left. Padding, cadê o left? Padding left, também vou botar 10 pixels. Vamos lá no navegador. Vamos atualizar. E aí, olha só, você percebe que agora existe um espacinho aqui, que não existia antes. Ó, vamos fazer o seguinte. Atualizei aqui, vamos no meu H1. Se você olhar aqui, ó, 300 é o conteúdo, a borda tá com 10, só que entre o conteúdo e a borda, eu tenho aqui um padding de 10 para todos eles. A ordem de indicar não é obrigação não, mas depois você vai entender por que eu vou te indicar a ordem agora. É sempre assim, ó, começa de cima e gira no sentido de um ponteiro de relógio. Imagina um relógio girando, ó. Cima, direita, baixo, esquerda, certo? Dá uma olhada aqui no padding, ó. Padding de cima tá 10, né? Se eu girar, ó, eu consigo aumentar e diminuir o padding, ó, essa parte verde escura, ela não existe, tá? É simplesmente porque eu tô mexendo no padding e aí ele coloca verde escuro. Você consegue configurar aqui, ó, tudo certinho. Você consegue num projeto falar assim, não, eu preciso mexer isso daqui. Aí você mexe, bota na posição certinha. Aí, por exemplo, olha, eu quero o de cima assim, ó, exatamente nessa posição. Aí é só você olhar, ó, o padding top é 21. Aí você vem aqui, ó, vai no código original, não, é essa posição que eu quero exatamente. Tu vem aqui no padding top e bota 21. Então, a ferramenta de DevTools, ela vai te ajudar muito na hora de desenvolver. E eu posso fazer a mesma coisa para qualquer um dos paddings, ó. Tá vendo, ó? Ele cresce, a borda vai mexendo pro lado. O que eu tô crescendo aqui é o padding. Tá vendo aqui, ó? Agora o padding bottom. Eu vou mexer no padding de baixo. Olha lá, ó. Padding de baixo. Ele só tirou a parte verde. Ó, embaixo. Esse é um padding. Padding left, ele vai mexer aqui no que está do lado esquerdo, ó, também. Então você configura da maneira que você quiser dentro do seu DevTools. E você pode até, por exemplo, selecionar tudo isso aqui, copiar essas novas medidas e jogar lá no original, sem problema nenhum. E também serve, se você quiser, isso serve também para... Vou pegar essas 4 linhas aqui, vou copiar e vou jogar aqui no link. Ó, botei um padding no link. Quando eu atualizar, ó, aqui, ó, o link tá com padding. Ó, ele era todo grudadinho e agora ele tá com espaço dentro. Se você voltar aqui, ó, você clicando no link, ó, abre o parágrafo, cliquei no link. Você consegue também perceber que agora existe um padding de 10 e uma margem de 10. E de maneira semelhante, ó, aqui o seletor do A, você pode também, por exemplo, eu quero um padding em cima maior. Você vem aqui no padding top e diminui ou aumenta, tá vendo? Ele aumenta pra cá, tá vendo? Ele não vai descer o texto, ele simplesmente aumenta o padding. E mais uma vez, cara, eu já vou falar isso 1 milhão de vezes. Você fez uma alteração aqui, bagunçou tudo, basta atualizar, ó, e tudo volta ao normal, porque
porque aqui você não mexe, aqui é só para você brincar com as coisas, certo? Então, galera, isso daqui, essa ferramenta daqui, o DevTools, ele vai te ajudar a você entender melhor como funcionam as caixas dentro do seu site, porque às vezes você não consegue fazer elas se encaixarem certinho, meu Deus, elas não estão se encaixando, eu não estou conseguindo ter o resultado. Cara, vem aqui no DevTools, brinca com ele, mexe nas medidas, a gente ainda não viu margem, falta margem e outline, que a gente vai ver na próxima aula, mas você está vendo aqui o comportamento de elementos box level, como o H1, tá vendo? Ele é box level, e você também está vendo o comportamento de inline levels, tá? Elementos de caixa inline level. Beleza? Tranquilidade? Então, estamos entendidos aqui, já fizemos as primeiras configurações. No próximo vídeo a gente vai continuar exatamente nesse ponto e vamos fazer outras configurações de margem, de outline, e eu vou te ensinar também algumas simplificações. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Me despeço por aqui, mas já deixo o encontro marcado para o próximo vídeo, onde a gente vai continuar trabalhando com caixas, entendendo melhor modelos de caixas em HTML. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Fechou. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde nós estamos no capítulo 16 do nosso material. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML e CSS. No vídeo anterior, a gente começou a ver algumas propriedades de borda, de padding, de posicionamento, a diferença das caixas do tipo box level e das caixas do tipo inline level. E agora a gente vai dar continuidade no exercício. Então, assim, é importante. Você tem que ter visto os vídeos anteriores, principalmente os 2 vídeos, o da teoria e onde a gente começou a fazer um exercício, porque é exatamente nesse exercício que a gente vai voltar agora. E o recado é você vai precisar deles. Então, ó, já estou com o exercício já carregado, a gente fez essas configurações aqui, a gente vai aprender a simplificar algumas dessas configurações também nesse vídeo, mas eu quero comentar mais 2 medidas que ficaram para serem explicadas agora. A primeira medida é a margem. Se você viu lá no primeiro vídeo desse capítulo, a margem ela fica da borda para fora. O padding, esse aqui, ó, essa medida padding, ele é da borda para dentro, é essa distânciazinha onde está o mouse parado aqui agora. Vou te mostrar aqui no DevTools. Vai falar, mas como é que você abre esse DevTools? Te ensinei no vídeo anterior. Vou abrir aqui, ó, o corpo e o H1. Ó, o border, essa aqui tá com 10, e o padding tá aqui, ó, dentro, ó, tá vendo? Ó, border, padding. Border, padding. Ele está fazendo a cor aqui. O padding é essa linha verde clarinha que eu vou demonstrar aqui agora. Vou pegar o padding top dele e vou aumentar. Ó, tá vendo? O padding é essa distância que está crescendo aqui. No caso, está crescendo o padding top. Existe uma outra medida que é a margem. A margem também é configurada assim como o padding. Assim, ó, o H1 eu vou botar margem. Lembrando, a gente sempre vai configurar nesse sentido do relógio, começando em cima, começando no horário de meio-dia e girando no sentido do relógio. Vou botar aqui margem top 10 pixels. Às vezes você precisa, ó, margem right de 10 pixels, margem bottom de 10 pixels e margem left de 10 pixels. Aí olha só, em que momento você vai querer configurar a margem? Olha o exemplo que eu causei aqui, ó. Tá vendo? Essa borda tá muito perto dessa. Fala, pô, mas eu preciso de um espacinho aqui, ó, exatamente onde tá a mãozinha aqui, ó. Eu preciso desse gap aqui, de um espacinho. Você fala, pô, Guanabara, mas tem um espacinho. Às vezes nem isso tem, ó. Às vezes, por exemplo aqui, vou pegar no link, vou mexer aqui no link, e vou mexer no padding top dele. Ó, às vezes ele aparece assim, ó, sobreposto. E aí você quer dar um espacinho atrás, né? Você quer espaçar isso daqui. Como você faz? Você usa a margem. Então, olha só. Eu tenho aqui margem de cima, margem da direita, margem de baixo e margem da esquerda. Vou atualizar, ó, e você vai ver, ó, ainda ficou sobreposto ali, já a gente vai mexer nisso. Quando você vem, ó, no H1, né, que a gente colocou a margem. Margem de cima, a margem, ó, quando você passa o mouse aqui, ó, a margem é essa parada que ficou bege aqui, tá vendo? Então eu tenho uma margem externa aqui. Podemos crescer essa margem, ó, por exemplo, vou crescer a margem de baixo. Vou vir aqui no margem bottom e vou crescer, ó, tá vendo? Aí ele vai aumentando, ó, e chegando para fora aquilo, tá vendo? Ó, é personalizável, eu consigo deixar até coladinho aqui ou com um espaço um pouco maior, tá?
Então, assim, essa margem eu consigo configurar também em todas as direções, de cima, da direita, de baixo e da esquerda. Vou pegar a margem da esquerda e vou mexer. Consigo configurar, ó. Chegar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Cuidado, você vai, não, vou centralizar assim. Já vou te mostrar como é que funciona a centralização. Vou te mostrar agora, na verdade. A centralização disso aqui, você não pode fazer. Quer ver? Ó, vou botar o margin left para ele ficar mais ou menos no meio. Vai falar assim, vou centralizar mais ou menos aqui. Aí tu, ótimo, ficou centralizadinho. Ficou não, cara. Se o navegador do teu cliente for maior ou menor, ó, por exemplo, tá um navegador maior aqui, ó, já não ficou mais no meio. Então, assim, o meio em si, ele é calculado de acordo com o tamanho da caixa. E existe uma forma de a gente centralizar a caixa de uma maneira muito simples, que é fazendo isso daqui, ó. Eu vou recortar isso daqui, já já a gente mostra. Vou recortar isso, vou atualizar, tá vendo? Tá aqui. Como é que eu faço a margem ficar exatamente no meio? Eu boto assim, ó, margem, só margem e boto alto, tá? Margem alto vai fazer com que ele se centralize horizontalmente. Quer ver, ó? Atualizei, ele já ficou no meio. Falar, Guanabara, tá realmente no meio? Vamos ver, ó. Vou aumentar, ó. Conforme eu vou aumentando e diminuindo, ele vai reposicionando a caixa no meio. Então, assim, é muito prático quando a gente usa margem. Eu concordo contigo que é meio contraintuitivo, né? Geralmente, falar assim, margem alto para deixar a caixa no meio. Mas é uma coisa que você vai ter que anotar aí. Então, todo elemento que você quiser no meio da tela vai ter que usar margem alto se for uma caixa. Se for um texto, você bota um Text Align Center que funciona. Vou voltar aqui para as nossas 4 configurações de margem para a gente poder entender outras coisas. Então, vou botar aqui uma margem de baixo. Vou botar uma margem de, sei lá, de 20 pixels. 20 ficou pouco. Vou botar 40. Beleza. Tá aqui. Então, eu tenho aqui, e as outras eu vou botar 20. Eu tenho aqui essa medida, ó, que é a minha margem do meu H1, que é essa medida aqui, essa medida externa. Isso daqui mede 20, aqui tá maior, né, 40, que é o dobro disso aqui, porque tá aqui embaixo, ó, tá medida de 40. Outra coisa que a gente pode fazer é criar um outline. O outline é o seguinte, ele fica entre a borda e a margem, entre a borda e a margem. Só que dentro da margem. Por exemplo, aqui eu tenho 20. Eu posso pegar metade disso, 10, e fazer um tracejado. Um tracejado do lado de fora. Como eu faço isso? Aqui, ó. Eu posso vir aqui e colocar outline width. É feito igual a margem, tá? Igual a borda, perdão. A largura dele vai ser de, sei lá, 5 pixels. Ele vai ser um outline style. Vou botar pontilhado. Dashed. Não, pontilhado não. Tracejado. Dashed. E vamos colocar um outline color de... sei lá, cara, salmão. Quando eu atualizo, olha lá, um pontilhado salmão do lado de fora. Deu para entender a diferença de borda para outline? Existe essa diferença. Eu tenho como tracejar do lado de fora do tracejado. Vamos voltar aqui. Aqui embaixo, nesse box level aqui do navegador, ele não mostra outlines, tá? Mas você consegue enxergar, ó, quando você vem aqui, ó, no código, outline width. Se você botar 5 pixels e ir aumentando ou diminuindo, ó, ele vai aumentando e diminuindo. Lembrando que o limite dele é sempre calculado pela borda, pela margem, perdão. Tá vendo que ele não aumenta a margem, ele é desenhado por dentro da margem. Pode até extravasar a margem, como você tá vendo que está acontecendo aí. Mas o outline é justamente um tracejado que tem dentro da margem. Você vai ver aqui agora, ó. Vou passar o mouse, vou clicar em cima da margem aqui do lado de fora, ó. Ó, a margem tá aqui, ó. O outline tá dentro. Se eu aumento, ó, tá vendo? Tá dentro da margem, ó. Ele pode extrapolar a margem, não tem problema. Você vê que extrapola, agora acabei de extrapolar ali na esquerda, mas ele não aumenta e diminui a margem. Ele está dentro da margem. Fechou? Agora, como eu tinha prometido, a gente vai aprender a simplificar essa parada toda aqui. Então vamos lá no nosso código e eu vou te ensinar algumas coisas que podem ser simplificadas. Nós vamos simplificar borda, padding, margem e outline, certo? Para isso, nós vamos utilizar shorthands, aquilo que eu tinha ensinado para você em vídeos anteriores. Shorthands são propriedades, como essas daqui, só que elas são de múltiplos valores. Por exemplo, a borda, border width, border style, border color, são as 3 propriedades mais usadas da borda. Eu posso simplificar essas 3 para somente border e eu informo nessa ordem, largura, espessura, na verdade, estilo e cor. Então, eu posso substituir essas linhas aqui, essas 3 linhas por border, 10 pixels, solid, dark, slate, gray. Olha lá. Então, essa linha, ela substitui todas essas linhas, beleza? Então,
Estamos lá. Outra coisa que eu posso simplificar. Você tá vendo aqui que eu tenho... Todos eles são iguais, tá vendo? Padding top, padding right, padding bottom, padding left. Existe um shorthand que é o padding. Só padding. Esse padding eu vou informar nessa ordem. Por isso que eu falei isso desde a aula anterior. Na ordem que eu colocar aqui, ó. Topo, direita, embaixo, esquerda. É basicamente você usar o sentido do relógio. Em cima, aí pensa num relógio, o ponteiro andando. Cima, meio-dia. Direita, baixo, esquerda. Cima, direita, baixo, esquerda. Nessa ordem. Então, eu vou botar aqui, ó. Cima, 10 pixels. Direita, 10 pixels. Baixo, 10 pixels. E esquerda, 10 pixels. Tá? Então, essas 4 linhas aqui podem ser simplificadas para essas aqui. Fechou? E aí vem uma outra coisa. Se você der uma olhada... Todas essas 4 são exatamente iguais. 10, 10, 10 e 10. Se as 4 forem iguais, basta você informar uma vez só. Isso é, se você botar padding 10, significa que você está colocando de cima, da direita, de baixo e da esquerda exatamente iguais. Vou te mostrar isso funcionando. Ó. Se você atualizar aqui, nada mudou. Vou te mostrar isso aqui, ó, no DevTools. Quando você... clicar no H1, que é o que a gente está simplificando, tá vendo aqui, ó? A gente já tem a simplificação dele aqui, ó, o padding. Se você der uma olhada aqui, ó, o border e o padding estão simplificados. Como a gente sabe? Eles estão com essa setinha aqui, ó. Se você clicar nessa setinha, você vai ver as propriedades que ele modificou, ó. Ele modificou, na verdade, ele modificou várias, né? Na verdade, top color, top style. Ele fez a de cada um, do topo, da direita, de baixo, ele fez manualmente. O padding você vai entender melhor, ó. Padding de cima, 10, da direita, 10, de baixo, 10, da esquerda, 10. Você também pode colocar só 2 valores. Ó, vou voltar aqui no código. Quando eu boto 2 valores, ó, padding 10, 20, por exemplo. 10, 20. Aí você vai falar assim, 10, 20 é a de cima da direita. Não vai ter padding embaixo, não vai ter padding à esquerda. Aí é que você se engana. Quando você coloca 2 medidas, olha o que ele faz. Ele vai botar aqui, ó, o seguinte, 10, 20 significa que o de cima é 10, o de baixo é 10. Tá vendo? Ele coloca 10 aqui e 10 aqui, em cima e embaixo. Já o da direita e da esquerda é o mesmo, 20 e 20. Sacou? Então, quando você bota 4 valores, é a configuração de cima, direita, baixo, esquerda, nessa ordem. Quando você bota um único valor, é a mesma coisa para os 4. Quando você bota 2 valores, o de cima e o de baixo ficam iguais, ó, 10 e 10, e o da esquerda e da direita também ficam iguais, 20 e 20. Certo? Então, essa explicação aqui... Você viu? Quando a gente une o Visual Studio Code com o DevTools do Google Chrome, tudo fica mais claro aí na tua cabeça. Então, aqui, ó, eu vou botar só 10, porque é todo mundo igual. Aqui, ó, a margem eu tenho 20, 20, 40, 20. Não tem como eu simplificar muito aqui, né? Tem bastante que eu vou usar no lugar de margem, top, margem left e tal. Eu vou usar só margin. Aqui no margem, eu vou colocar cima, direita, baixo, esquerda. Então, cima. Deixa eu botar esse margem aqui para baixo para você poder enxergar. Tem uma margem aqui. Ó, cima é 20, direita é 20, embaixo é 40 e na esquerda é 20. Certo? Então, essas 4 linhas são simplificadas por essa linha aqui, margin. Você vai ver aqui que não vai ter alterações. Certo? E eu trouxe aqui mais centralizar. Ó, esquerda, direita essa aqui, 20 pixels, vou botar alto. E da esquerda essa daqui, também vou botar alto. Automaticamente, quando eu faço isso, ó, ele já centraliza a margem da esquerda e a margem da direita, que são essas aqui, ó. Vou botar no H1, a margem da esquerda, que é essa margem, e a margem da direita, que é essa margem, vão ficar automatizadas. Isso é, ele vai calcular automaticamente as minhas margens da esquerda e direita, respectivamente, para que a minha box, que a minha caixa, fique centralizada. Muito prático também. E por fim, o outline, vamos simplificar também, e nós vamos botar o seguinte, somente outline. Outline é muito pouco usado, né? Mas, às vezes, você precisa. Outline sempre nessa ordem. Largura, né? Espessura, 5 pixels. Vou botar aqui dashed e salmon. Vou tirar essas 3 linhas. Essas 3 linhas foram simplificadas por esse shorthand. Então, eu tenho aqui, ó, border com shorthand, outline com shorthand, padding e margem com shorthand também. Também dá para simplificar esses dois aqui, ó. Aqui o border e aqui o padding. Você vai fazer essa configuração aí manualmente depois. Beleza? Então, olha só.
a gente aprendeu o box sizing, que a gente chama de box sizing, que é esse cara aqui, tá? Height e width, que é o size da minha caixa. O border, padding, margin e outline, que são as minhas propriedades, né, anatômicas do box. E vimos tudo isso para um elemento. Esse aqui é um elemento do tipo box level e o link, a âncora, que é um elemento do tipo inline level. Ah, eu não mostrei isso antes. Ó, se você vier aqui também, você vai ver aqui, ó, o H1. Se você olhar aqui embaixo de filter, você vai ver as propriedades, inclusive o display. Procura display aqui, ó, display. Ele é um display block. O H1, por padrão, é um display block. Já, ó, o A, que é a minha âncora, se você vier aqui procurar o display, aqui, ó, tá inline, certo? Então, eu posso personalizar isso da seguinte maneira, ó. Como eu disse, por padrão, o H1 é box level. Se eu quiser transformar ele em inline, é só botar assim, ó, display inline. Olha lá, ele automaticamente vira um inline. Cara, isso aqui é muito prático. Isso aqui, ele facilita muito a tua vida. Tá? Claro que quando você bota um inline, você não pode fazer altura e largura, porque ele é inline. Por outro lado, eu também posso inverter o negócio. Esse aqui é inline level, certo? Eu posso vir aqui e botar display block, para ele mostrar como um bloco. Ó, o link agora é um bloco. Qual foi a característica que eu te ensinei num bloco? Um bloco, ele começa numa linha sozinha, tá aqui, ó, ele quebrou a linha pro link, e o link vai ocupar, ó, o corpo dele ocupa a largura inteira do seu site. Então, é só botar um display que você muda a característica normal de um elemento. Se um elemento é inline por padrão, mas você quer que ele apareça como um bloco, dá para fazer também. Dá para você fazer também, depois a gente vê com mais detalhes, um display inline block, que na verdade ele vai ser um bloco, ele vai continuar sendo inline, tá? Mas ele vai ter algumas características de bloco, isso é, eu vou poder botar tamanho, altura, largura, enfim. Então, é isso daí que a gente tinha para ver nesse início de capítulo. Então, a gente conseguiu ver a anatomia de uma caixa, conseguimos fazer configurações pontuais nela, de posicionamento, de margem, de posicionamento não, né? De tamanho e de anatomia, né? Margem, padding, enfim, um monte de coisa aí da prática. Se você precisar, cara, eu até te recomendo você fazer isso. Se você achar interessante, volta no primeiro vídeo desse capítulo 16, né, o primeiro vídeo que mostra a anatomia, assista ele de novo, que com certeza agora sua mente vai estar mais aberta e você vai conseguir entender coisas que talvez naquele primeiro vídeo tenha sido um pouco difícil. E não adianta ter pressa, não adianta correr, não é maratona, você não está correndo contra o tempo, porque você precisa aprender até amanhã isso. A gente já entrou num acordo lá no primeiro vídeo do curso, o primeiro vídeo do curso, a gente já conversou sobre esse assunto. Fechou? Lembra-se, a gente tem acordos, você precisa anotar um monte de coisa. Espero sinceramente que você esteja anotando tudo isso que a gente aprendeu aqui durante o curso até o momento. E no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de caixa, vendo mais algumas propriedades e mais algumas configurações aí para a gente poder avançar. Um grande abraço, não se esquece de anotar, não se esquece de praticar e a gente se vê na próxima. Bom, já deu 20 minutinhos aqui de estudo comigo. Muito obrigado, rapaziada, que estava aqui comigo. Até o próximo estudo comigo e espero que vocês tenham estudado. É isso, até o próximo vídeo.